Tranquilo, Deixa eu só dar um ajuste aqui. Pronto. Vamos nós, então. Na continuidade aqui, eu interrompi a leitura, né? Ou foi interrompida aí pelo corte da gravação. Mas voltando aqui a 1 Tessalonicenses 4,14, tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, tá vendo? Paulo, ele esperava de fato a vinda de Cristo na sua vida, né? Ele não esperava morrer, não. Nós que estamos vivos, ou que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem aqui são os mortos, né? Que eles estão mortos, irmãos que morreram. Nós não seremos arrebatados antes dele. É o que ele vem, né, ensinando aqui, Nós não vamos preceder os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Olha que coisa interessante. E com trombeta de Deus. Ou seja, algo que será... Nós ouviremos isso, tá? Isso é numa esfera espiritual, não é? Não é que todos vão ouvir. E essa trombeta, mas tem a ligação com o Antigo Testamento. Quando você ia ajuntar, né? Isso... O Antigo Testamento vai mostrar lá que você tinha lá, você queria reunir aquele povo lá, aquelas tribos, né? Aí você ia reunir para a guerra, por exemplo, vamos sair para a guerra. Tocava-se a trombeta mesmo, era um sinal. Então tinha uma forma de tocar, né? Tocava retinindo, né? Com os espaços, tan, 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 mais ou menos aí. E aí o povo sabia, ouvia, opa, é uma convocação para a gente ir para a guerra. Então vinha os soldados apenas, tá? Quando era para reunir, de repente, para um outro tipo de convocação, ou era para reunir para falar, olha, nós vamos partir desse acampamento e a gente vai para outro lugar. Vocês sabem que as tribos, elas viviam peregrinas, né? Então o povo armava a barraca lá, a nuvem de Deus lá dava um sinal e o povo ia peregrinando pelo deserto. Então, para reunir esse povo, para se mudarem, para ir para outro lugar... então se tocava de outra maneira. Então o povo já ouvia, juntava-se então os líderes e aí eles então se organizavam para sair. Enfim, essa trombeta em Israel era bem conhecida. Era bem conhecida por conta disso aí. Não quero que você pegue esse caderno aqui. Deixa eu ver aqui que tá dando isso, pronto. Então o que acontece? A trombeta aqui já era muito conhecida nessa questão, né? Então Paulo usa aqui esse conhecimento e diz Jesus virá com uma trombeta de Deus, com uma voz de arcanjo, né? Ou seja, aí com a realidade também que talvez alguns seres celestiais estão envolvidos nisso. Então vamos lá, os que morreram e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós... Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo dá o desfecho aqui. Portanto, consolarem uns outros com essas palavras. Ou seja, os irmãos estavam sofrendo por conta dos seus entes queridos que morriam e não havia ressurreição. Paulo diz, isso aqui que vai acontecer, os entes queridos, eles vão ressuscitar e nós juntamente com eles. Paulo completa, né, isso lá em 1 Coríntios que nós vamos ver, que isso será numa fração de segundo. Na verdade, não é uma fração de segundo. Não tem nada que possa medir essa velocidade. Ele vai falar que é num abrir e fechar de olhos. Uma piscada. Não é num fechar e abrir. Tá certo, irmão? É num abrir e fechar. Uma piscada. Quanto tempo que dura um negócio desse? Uma piscada. Isso aqui não, que a mão aqui vai lenta ainda. Vai lento. Agora imagina quantas piscadas vocês já estão dando aí enquanto eu estou falando aqui. Já foi um monte de ressurreição aí, né? Então assim, não tem nada que possa medir a velocidade. Depois a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre essa questão, tá? Então acontecerá isso, né? Numa fração de segundo, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados e nós juntos todos encontraremos o Senhor nos ares, porque Ele virá nos buscar da eternidade aqui, tá bom? Filipenses capítulo 3, Filipenses, a gente volta um pouquinho, né? Estava em Tessalonicenses, bora voltar aí uns 2 livrinhos e a gente chega em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, falando então da ressurreição. Diz assim o texto no verso 20 do capítulo 3 de Filipenses. Opa, Gilmar está voltando aqui também. Graças a Deus que ele conseguiu ainda
vai pegar uma beirinha aqui da segunda aula, da segunda parte da aula, né? Deixa eu só ver aqui se ele volta. Isso, tá voltando aqui, ó. Bora lá. Então, Filipenses, capítulo 3, versículos de número 20 e 21. Diz assim o texto: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então a gente já vai vendo aqui, né, nessa construção de textos, o que acontecerá. Então nós seremos arrebatados, mas esse arrebatamento haverá uma transformação do corpo. Por quê? Porque não será este corpo aqui, ó, de carne e osso, tá certo? No caso de uns mais osso, no caso de outros mais carne, né? Não será esse corpo aqui, essa matéria. A Bíblia vai dizer: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então não será esse corpo material, esse corpo será transformado, porque nós vamos ser levados para uma outra dimensão, para uma outra realidade, uma outra existência, que não é essa criação aqui, tá certo? É eternidade. Então isso aqui será transformado, né? Nos dando então um corpo de natureza espiritual, tá certo? Que é o que nós vamos estudar aqui. Gilmar, meu querido, se quiser aparecer aí com a sua imagem, você aperta aí o íconezinho, a imagem da câmera no canto do celular, tá bom? Vamos para a primeira Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Então é assim, meu irmão, a gente instrui o pessoal da técnica me falta, a assessoria não veio hoje, né? Essa equipe toda que eu tenho aí para me ajudar nunca está comigo. Ah, meu Deus, é igual... Eu tô vendo aqui, tá um pouco ruim aqui. Isso, varão, eu tô te ouvindo bem, eu acho que você também tá me ouvindo. Se quiser aparecer com a imagem, meu irmão, é só clica no celular aí na telinha dele, vai aparecer uma imagenzinha de um vídeo no canto embaixo. Tá riscado o vídeo, um risco vermelho. Aperta nesse risco aí que ele aparece sua cara, tá bom? Sua face, Tá. Seu rosto, varão. Esse rosto que brilha a glória de Deus. Aqui, o celular tá com problema também, né? Tá saindo. Não tem... Tô tentando. Tranquilo, varão, mas você tá me ouvindo, é o que mais importa, na verdade, é o conteúdo, né? Aí no... É que tá falhando um pouco, né? Mas tô pegando aqui uns 80%, já tá dando pra captar aqui a mensagem. Então, captou a mensagem, ó amado? Então tá bom. Tá bom, Gilmar. Tranquilo, meu irmão. Então, vamos junto, vamos assim mesmo, varão. Fica aí conectado e atento aí. Eu sou homem, eu faço uma coisa de cada vez, aí quando a gente precisa articular os negócios aqui, eu fico meio perdidão. Mas vamos para 1 aos Coríntios, né? As mulheres sabem que os homens têm esse negócio assim. A mulher fala, faz isso, isso e isso. Fala, calma, mulher, uma coisa de cada vez, manda 3 coisas. Não dá. Então vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 1 ao 34, nós vamos estudar todo esse capítulo, tá bom? Então nós vamos ver agora como que isso vai se dar. Como que vai esse processo de transformação, tá? Mas até chegarmos lá, vamos ler desde o verso 1, porque todo o capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição. Então vamos entender o todo aqui, sem pressa, não vai dar para eu concluir nessa aula, é fato, mas eu gostaria de estar trazendo para vocês de uma maneira muito tranquila, muito calma, aqui, sem correr nos versículos, preocupado com o conteúdo nessa aula que já vi que não vou conseguir concluir aqui. Mas vamos lá. 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, olha só, ele está dizendo que essa doutrina e o que ele vai falar agora tem amparo, tem referência nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento isso já está profetizado, tá? Que Jesus haveria de ressuscitar. Não é uma revelação apenas do Novo Testamento. Então, ele tem a base das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento. Verso 5. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12.
Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então Paulo vai dizendo, muitos irmãos, mais de 500 irmãos, viram Jesus ressuscitado, tá certo? Testemunha não faltou, né, para testificar isso. Tem um livro muito interessante, é que ele tá ali, tem um monte de livro em cima ali. Ele chama Evidências da Ressurreição de Cristo. Estou vendo o título dele ali. Evidências, irmãos, é possível provar que Jesus ressuscitou. Olha só, tá? Me lembre que eu vou passar esse livro para vocês aí. Essa edição que eu tenho não existe mais. Vocês vão ter só uma nova edição que ele tem mais informação ainda. É um livro raro, é difícil de achar, mas consegue achar sim, tá? Evidências da Ressurreição de Cristo. O autor, né, o Josh McDowell, um dos excelentes teólogos que nós temos no mundo, ele coloca as provas, irmãos, inclusive provas judiciais. É um negócio assim fantástico. Então é possível provar a ressurreição de Cristo, tá? Só para vocês, se quiserem se inteirar mais disso aí, vocês me falam. Então aqui a questão é, 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, né? Ou seja, um fora de tempo. Então Paulo se considerava um apóstolo fora de tempo. Verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Paulo está defendendo, né? Está trazendo toda essa narrativa para falar que ele vai trazer base para o ensino que ele vai trazer, que é a ressurreição. Então ele está trazendo todo o histórico, base, testemunha, isso os apóstolos confirmam, ele também e tudo mais. Verso 11. Então, ou sejam eles, os apóstolos, né? Assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, então faz parte do anúncio do Evangelho. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Então Paulo está escrevendo isso porque havia dentre alguns irmãos quem falasse assim, não, a ressurreição de mortos não existe. Isso não é a realidade. Os irmãos, né? Um grupo lá, algumas pessoas falavam, não tem ressurreição. E Paulo vai falar assim, como assim? Se a gente prega isso, que Jesus ressuscitou, e alguns dentre vocês dizem que não há ressurreição de mortos, então está contraditório. Verso de número 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha só. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. É em vão que a gente tem pregado. E também é em vão a fé de vocês. Verso número 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois certificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. Olha só como é grave aquele pensamento, essa ideia que Jesus não ressuscitou. Porque quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos e até nos Evangelhos, a gente percebe que a ressurreição é uma das evidências de que Cristo é o ungido de Deus, o enviado de Deus, e que ele veio para morrer pelos nossos pecados. Irmão, se Cristo tivesse morrido pelos nossos pecados, mas não tivesse ressuscitado, nós estaríamos complicados na vida. Sabe por quê? Vou contar uma ilustração aqui para ver se a gente entende a importância disso, né? Ou seja, de não só Cristo morrer, mas também de ressuscitar. E aí também seria muito fácil, né? Falar, não, Jesus morreu pelos nossos pecados, nos redimiu. Tá, mas tem um bocado de gente aí dizendo que morreu também como mártir. Eles também seriam considerados como alguém que poderia redimir ou salvar as outras pessoas? Como alguns santos. Tiradentes morreu por uma causa nobre lá, né? Foi um mártir. Mas então ele poderia ser considerado também alguém que poderia beneficiar alguma pessoa que recorresse a ele? Como muitos católicos, ou como os católicos fazem com os santos, que eles, né, entendem que podem recorrer e tal. Eles morreram como pessoas de Deus, gente reconhecida lá. Mas será que eles também podem, né, se igualar a Cristo? Não.
há uma diferença aqui que é absurda. É o que faz a diferença. Todos os que morreram não ressuscitaram, amados. Todos os líderes de todas as religiões que eles têm, tá lá o Maomé, o Mohamed, tá lá o Buda, tá lá quem quer que seja, qualquer líder, eles morreram e ficaram mortos lá, né? Agora você vai em Jerusalém, até hoje, até ponto turístico, a sepultura lá, onde acreditam que Jesus foi sepultado, tem uma placa lá, e essa placa está escrito assim: ele não está aqui, ressuscitou. Se os pentecostais estivessem assistindo, ia até falar glória a Deus agora. Que? Rapaz, a notícia dessa não é possível. Ele ressuscitou, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a morte de Cristo, ela foi evidenciada como sendo uma morte substitutiva, porque na verdade ele retoma a vida, e a morte então não foi suficiente para vencê-lo, porque na verdade Cristo não foi morto, né? Não foram os nossos pecados que mataram Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus. Jesus, ele mesmo diz: ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu que a dou e depois torno a tomá-la. João capítulo 10. Tá certo, irmão? É ele que decide que hora que ele vai morrer. Ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou, ou seja, morreu. É ele que decide. Ele decidiu morrer e ainda ele fala: agora eu retomo a minha vida, e ressuscita. Ou seja, Jesus tem o total controle, irmãos, daquilo que a humanidade não tem, que é sobre a morte. Ele decide quando ele vai morrer e ele decide quando ele vai ressuscitar, e ele ressuscita, porque a morte não tem poder sobre Jesus, tá certo? Ele não tinha nenhum pecado, a morte não tinha direito legal, a morte não tem poder suficiente para matar o autor da vida. Tanto é que em Atos capítulo 2, verso 24 diz que quando as ânsias da morte foram segurar Jesus, não puderam, tiveram que soltar o autor da vida. Levaram Abel, levaram Abraão, levaram Noé, a morte levou Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Zacarias, Sofonias, Oséias, Malaquias, Naum, levou Ruth, levou Esther, levou Juízes, levou Paulo, levou Pedro, levou os apóstolos, levou todo mundo. A morte tinha o direito, tá certo, de arrastar essas pessoas, mas no caso de Jesus, a morte não teve, porque ali estava aquele que triunfou sobre a morte, que ele na verdade é aquele que é o autor da vida. Olha só, irmãos, que coisa interessante que a Bíblia nos ensina, né? Então a gente entende bem por aí. Infelizmente eu vou ter que dar uma pausa aqui, nós vamos parar no verso de número 17, né? E na aula que vem nós continuamos no verso 18, tá? Então do verso 18 para frente a gente vai continuar, que nós passamos aqui 2 minutos. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.